eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, te autogerenciar, até calcular melhor a sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Bom, vamos lá. Meu convidado de hoje, porque eu sei que você está curioso, que você está curiosa, ele é ex-atleta de rugby internacional e do Brasil. Hoje ele está comentarista de rugby na ESPN e já esteve na seleção brasileira de rugby como jogador, como treinador e como diretor. E hoje, além de ser um dos comentaristas, ou o comentarista da ESPN, ele também está como palestrante e consultor. Seja muito bem-vindo novamente ao Compartilha Cast, Martoni! Tudo bom, Vivian? Um prazer mais uma vez estar contigo. Ainda mais para falar de rugby, que a gente ama tanto, né? Obrigado pelo convite, mas ainda pelo espaço e a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre rugby e outras coisas. Exatamente. E agora você vai compartilhar a sua história com a gente, porque eu tenho certeza que, além de você poder compartilhar a sua história e inspirar outras histórias, você vai nos ajudar a conhecer muito mais do mundo do rugby, porque eu tenho certeza que pode ser que muita gente que esteja chegando agora falando, mas eu não sei direito rugby. E eles vão entender o quanto o rugby também é importante na vida, além de ser um esporte, que esporte é importante na vida de todo mundo, né, Martoni? Não, sem dúvida alguma. A gente sempre recomenda, a prática esportiva é sempre importante, qualquer que seja a modalidade, né? Agora, se puder jogar rugby, eu recomendo muito. Vale muito a pena mesmo. É o apaixonado que vai fazer a gente se apaixonar também. Bom, Martoni, então eu já quero começar te perguntando de onde surgiu essa vontade de estar no rugby, né? Como que tudo começou? Compartilha com a gente se desde pequenininho você já pensava em jogar rugby ou foi o mundo, o destino que te colocou lá para estar nesse mundo? Olha, na época de garoto, né? Faz um tempinho, eu não foi conhecia ontem, rugby. vai? Foi ontem. Eu não conhecia rugby. Eu não conhecia nem o nome. Né? Aliás, depois se você quiser, eu te falo por que rugby se chama rugby. Tá, depois você explica pra gente, então. E aí tinha uns amigos. Eu jogava futebol, como qualquer moleque do Brasil. Sempre adorei esporte. E um dia um amigo me convidou para ir no Colégio São Luís para assistir um treino de rugby, porque ele tinha começado a fazer. Colégio São Luís na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Ah, eu fui, né? E como sempre acontece, então entra em campo aí, também aproveita e treina junto. Falei, tá bom, né? Brincadeira, né? Molecada. E aí foi, assim, eu pisei no campo. A primeira vez que eu eu coloquei a mão na bola de rugby, foi paixão imediata. Sério? Eu peguei a bola e tomei uma pancada. Levantei do chão naquela areia, porque no São Luís na época era areia, não era gramado não, então era duro. Aí eu levantei ali e falei, esse negócio é legal pra caramba. Coisa de moleque, né? Molequinho. E aí fiquei. E aí comecei a jogar os dois, até eu me decidir sobre um esporte amador na época, que era o rugby, muito menor, obviamente, que o nosso futebol, que a gente gosta bastante, né? Ou futebol. E aí eu fui obrigado mesmo a decidir. De verdade, porque eu tive muita sorte na categoria de base no rugby. Passado um ano eu já estava na seleção infantil brasileira, aí depois seleção juvenil, e aí com 16 anos, que eu acho que ainda é recorde aqui no Brasil, eu acabei chegando na seleção principal. E também jogava futebol. E aí eu tinha uma proposta para jogar futebol profissionalmente. Foi pelo Corinthians, né? Você lembra? Assim, era difícil para você decidir, porque uma coisa é um esporte totalmente amador, outra coisa é um esporte totalmente profissional. Mas eu sabia que o meu destino era no rugby. Eu gostava do envolvimento do rugby, tudo aquilo que ele proporcionava, né? E embora eu goste até hoje de futebol, mas eu acho que eu fiz a decisão certa, porque era o meu destino. Tem coisas na vida que você não... Por mais que você queira fugir dele,
Isso é um ensinamento, viu? Que eu aprendi na vida. Porque um pouco depois dessa época, só para o teu espectador entender, eu tinha feito aqueles exames de aptidão para saber o que você vai fazer da vida e tudo mais, né? Para a universidade, porque você não sabe direito, você é moleque, né? E ali na época deu jornalismo, olha que estranho, deu educação física ou jornalismo. Eu fui fazer direito, porque a família classe média precisava batalhar, então direito era daquelas profissões clássicas, medicina, engenharia e direito, na minha época, né? Então eu fui para direito, fiz o direito, comecei, aí a vida foi transformando, passados muitos anos, onde é que fui cair? Na ESPN, né? E fui como treinador. Uau. Ou seja, se eu tivesse feito lá atrás, teria sido mais fácil a história de jornalismo e de Com educação certeza. física. Acabei tendo que fazer tudo depois, né? Mas enfim, é coisa que o destino ele te reserva. Ele já mostra o caminho. E às vezes ele até fala, olha, se você for por esse caminho, vai ser mais curto. Mas se você não for, depois a gente dá um jeito de te colocar de novo no caminho e tudo bem, que foi o seu caso aí então, né? Verdade, Então, Então, assim, depois meus filhos, eu criei assim. Falei, olha, o que você tem vontade, faça. E o que você achar que é o que você deve fazer, faz. Não importa a profissão que seja, que pode ser a coisa mais estrambótica, ou seja, que ninguém está fazendo isso, mas se você está afim, faça. Não que eu me arrependi, pelo contrário, foi uma base muito boa para a minha vida, o direito e tudo mais, inclusive os anos que exerci profissionalmente, não me arrependi de nada, mas assim, para te dizer como o esporte cativa. E o rugby por conta do amor mesmo. É assim, até 17, 18 anos, a gente morava no Brasil num período de ditadura militar, mas a gente não sentia, de verdade. Você não sentia nada, você andava na rua livremente e tudo mais. Óbvio que tinha uma repressão, mas para quem tinha lá 15, 16, você não. Mas eu tive a oportunidade, naquele período, nessa faixa etária, de ir para o Chile. E aí lá eu vi o que era um negócio violento mesmo, jogando rugby. jogando rugby. Então, o rugby proporcionou algumas. Pra você ter uma ideia, então, com a seleção brasileira lá, em Santiago do Chile, você saía para treinar, escoltado pelo exército, treinava, voltava para o hotel. Aí você podia andar em volta do hotel ali pertinho, até às 10 da noite, depois tinha toque de recolher. E às vezes a gente esquecia, e aí soava sirene e tudo mais, se você tivesse na rua, os caras te prendiam. E aí você olhava do Estádio Nacional lá lotado de cara preso, coisa que você não via aqui no Brasil. Então, aquilo assustou. Assustou. Ô Martoni, você então, deixa eu me sintonizar aqui. Ah, Você disse que então, quando era jovem, você sempre gostou de esporte, e aí você jogava futebol, depois você foi apresentado para o rugby pelo seu amigo, isso. e ali foi uma paixão, e aí você começou então, jovem, a jogar rugby. A jogar rugby no Colégio São Luís. No Colégio São Luís. E depois... Mas isso não era profissionalmente. Não era profissionalmente. O rugby ele tem um detalhe muito interessante, se você me permite. Ele só foi permitido receber dinheiro em 1995. Até lá não podia. Ele é um esporte amador no mundo inteiro, embora com uma estrutura profissional, porque o objetivo dele era educacional. É educacional até hoje. Nas principais escolas do Brasil e do mundo, se praticava rugby porque você tem todo um respeito, uma disciplina, uma hierarquia. E isso, então, esse modelo para ser quebrado e entrar um profissionalismo, na época a grande questão era se o rugby ia tornar-se um esporte puramente profissional e perder todos os ensinamentos e valores que ele tinha. Então, os últimos 10 anos pré-1995 foram de estudos e preparos. Eu peguei exatamente esse período no auge da minha carreira, dessa mudança na carreira de jogador. E aí você percebia já a diferença de você ganhar um recurso para poder treinar e tudo mais, e você tinha que optar, né? Porque, e eu falo isso até hoje, eu falo isso para muita gente, inclusive lá na TV, para atletas de diversas áreas. Estuda. O clube vai falar para você não estudar, porque você vai ter compromisso, você vai ter que treinar à noite, você vai ter que viajar. Dá um jeito e estuda. E é interessante isso, né? Porque eu já trouxe outros atletas e eu sempre faço essa pergunta, né? Você está preparado a hora que você for aposentar? Porque algumas semanas atrás eu gravei com um ex-jogador
Tá. de futebol, que jogou entre 1990 e 2012, e ele teve que ser afastado porque ele ficou doente, ele teve bronquite. Tá. E, lógico, quem estiver assistindo esse episódio já vai ter o episódio do Índio, o ex-jogador do Palmeiras, Flamengo e Santos. Eu lembro, um zagueiro, né? Ele era lateral direito. Lateral direito, isso mesmo. E ele teve que cancelar, assim, aposentar muito precoce, porque ele teve bronquite. E uma das grandes perguntas para ele foi: você se preparou para se aposentar tão cedo? E ele falou, né? Ele falou que... Daí vocês vão assistir. Volta lá no episódio do Índio que vocês vão gostar muito. Naquela época, não era o auge como hoje em dia é o futebol e todos os esportes que vêm ganhando muita força. Não. Mas eu não sentia que aquilo para mim era o meu trabalho. Então, eu me divertia trabalhando. E, lógico, não me preparei. E quando eu precisei aposentar, eu e a minha família, a gente passou um grande aperto. Foi bem desafiador. Nossa, e daí ele conta, eu não vou dar mais spoiler. Você volta ali e Isso. assiste o episódio dele, que você vai gostar bastante. Porque... Mas é isso que você estava falando. Você tem que se preparar além, por mais que você seja... Tudo bem, a gente não pode falar um Neymar da vida que não precisa, mas não são todos, né, que vão chegar como o Neymar. Mas quem puder, qualquer atleta ou qualquer pessoa, né, Martoni, a gente vai falar não só no esporte, na vida, se ela não se prepara, se ela não se planeja, como que faz depois? Como faz, exatamente. Isso é um dos... Talvez, dentro dos grandes valores do rugby, esse talvez seja um dos mais importantes, ou mais salientes, mais te chama a atenção. Para você jogar rugby, ele é um esporte extremamente técnico, você precisa conhecer a fundo a sua posição, você precisa conhecer a fundo as outras posições, o envolvimento tático, o desdobramento do jogo e tudo, enfim. Normalmente, 70% do que você treina é coisa que você não gosta. Porque a gente tem uma tendência de fazer aquilo que a gente gosta. Sim. E a gente se enfraquece nas nossas debilidades, porque a gente não foca nelas. Então, o rugby, ele é um jogo que você tem que atacar e defender de forma equânime. Então, não dá para ter um atleta no rugby, ele pode ser o melhor jogador de rugby da história do mundo, ofensivamente. Se ele não defender, ele não vai jogar. Porque ele é tão importante no ataque quanto na defesa. Entendi. Então não existe, sabe, aquele jogador específico e por isso você desenvolve um monte de coisas, né? E isso te faz na tua vida a prestar atenção que você sempre deve se preparar. Para o ataque e para a defesa. Para o ataque e para a defesa. E para a sua vida. Então, se você vai para o mercado financeiro, você fez uma faculdade de economia ou de administração... Vai entender de bolsa de valores e derivativos, vai estudar, vai fazer pós-graduação, vai fazer outros cursos. Então, a minha vida inteira eu fiz assim. Eu jamais... quando eu cheguei na TV, para você ter uma ideia, os primeiros 6 meses que foram meio de teste, porque não tinha rugby aqui, dentro da TV, na ESPN, passados 6 meses, eu falei lá dentro, falei, olha, vocês querem que eu continue? Não, a gente quer, gostamos do rugby, gostamos de você. Tá bom, então eu vou estudar. Porque eu não posso envergonhar meu esporte e não estar preparado como jornalista, como narrador, locutor, para uma missão dessa. Comunicador em geral, Comunicador né? em geral. Então, assim, isso o rugby te traz, né? É claro que o berço também ajuda, né? Eu vim de um berço onde tudo que era possível estudar, nossos pais forneciam, apesar das dificuldades de ser classe média. Mas era música, era artes... Qualquer tipo de esporte, eles incentivam, vai fazer, nem dá um jeito, vai fazer. E isso é importante, né? Que bom que você teve o apoio da família. Muito, muito. Inclusive no rugby, nesse momento de decisão, que eu estava no Colégio São Luís, jogando na Universidade de Mauá, eu estudava no Colégio Objetivo, jogava no Colégio São Luís, depois como adulto na Universidade de Mauá. E fui pro direito, não tinha nada a ver, né? E tudo isso era amador? Tudo amador. Você jogava mais por hobby? Mas por hobby. Porque não existia profissional. Não existia profissional no mundo inteiro. Entendi. Depois... E daí que você foi se preparando para... Então você... Olha que interessante isso, ô Martoni. E olha você que está aqui assistindo a gente. Você tinha a possibilidade de ir para um esporte remunerado, que poderia te remunerar, que seria profissional.
e Isso. você optou e seguiu o seu coração naquilo que te deixava mesmo feliz e foi seguindo a sua carreira paralelo dentro do direito e você trabalhava na área do direito. Exatamente. Exatamente. Você não tinha essa opção. Depois começou um híbrido de profissional funcionava assim no mundo inteiro e no Brasil aos pouquinhos. Você era contratado por uma empresa, essa empresa tinha um time de rugby, tá? Esse formato tem até hoje no Japão. Os clubes acabaram crescendo de tal forma no Japão, que hoje é extremamente profissional, joga no mundo inteiro e tudo mais, mas o formato vem da origem. Então você era contratado, por exemplo, eu era, sei lá, estagiário de direito, imaginando que tivesse uma empresa aqui no Brasil, que tinha um time de rugby, ele me contrataria como estagiário de direito, eu trabalharia uma carga horária menor, depois da hora do almoço, almoçava lá e ia treinar à tarde. Ah, que E jogava no final de semana. isso. Foi esse híbrido que foi surgindo no rugby, impulsionado pelo crescimento do esporte no mundo. Porque a primeira Copa do Mundo de rugby foi em 1987. E o que aconteceu no final daquela Copa do Mundo foi uma loucura. Primeiro que foi na Nova Zelândia e Austrália, que foram as sedes. Foi a primeira vez que o rugby decidiu trazer 16 seleções, as principais do mundo naquela época, para fazer um torneio. E deu muito certo financeiramente, economicamente, em termos de audiência, que ninguém imaginava o impacto que teria, naquelas coisas. Menos a África do Sul, detalhe, que é uma potência, mas por conta da África do Sul viver no apartheid ainda, então não pôde participar. E estava certo, né? Bom, enfim. O que aconteceu com as equipes que chegaram nas semifinais e final, a campeã do mundo foi a Nova Zelândia, bateu a França na final. Terceira colocada foi a País de Gales, que bateu a Austrália, a subsede, na disputa de terceiro e quarto lugar. Jogadores galeses, vários, e jogadores franceses, vários, voltaram para o seu país e perderam emprego. Porque ficaram mais de 30 dias lá jogando rugby em Copa do Mundo. E aí os caras falaram, não dá, cara, não é possível. A gente volta aqui como vice-campeão do mundo e perdeu o emprego. Faz 30 dias que você não aparece. Porque os caras falaram, vou jogar lá, mas volto em 15 dias. Mas não foi, o time deles foi pra frente. Vai fazer o quê? E aí já estava quase que impraticável. Aí teve a Copa do Mundo em 91, que foi na Inglaterra, e com Escócia e País de Gales abrigando os jogos. Aí já estava nesse formato híbrido, que é quando eu me insiro. Isso aí, como jogador também no formato híbrido. E você trabalhava numa empresa que te apoiava como jogador. Exato, aí ele dava um apoio, liberava mais cedo. Eu não jogava pela empresa, mas aqui no Brasil você tinha um formato um pouco diferente. As empresas às vezes faziam um pool de empresas, porque os recursos não eram, e aí patrocinavam um clube. E esse clube, alguns jogadores trabalhavam na empresa, então tinha o salário da empresa e tinha uma série de regalias e vantagens para poder atuar. Então, mais ou menos isso que eu peguei, em parte. E aí, em 1995, com a chegada da África do Sul na competição, porque tinha acabado a apartheid, veio Mandela, e aí tudo isso está retratado no filme Invictus. Né? Olha, que boa, vou assistir. Filme Invictus, do Clint Eastwood, com o Matt Damon como o principal jogador, que era o François Pienaar, com o Morgan Freeman, que faz o Mandela. O filme é genial, né? E conta bastante o que foi porque o rugby na África do Sul ele era um jogo de brancos. E ele era extremamente racista. Não o esporte. Isso... Os praticantes na África do Sul. Tá, que era mas uma potência. Que ano que retratava isso? Isso, todo o período do apartheid. Entendi. Então, quem não fosse branco ali, não jogava rugby. Então, os caras acabavam torcendo contra. Os Springboks, o apelido, que é uma gazela, é o apelido dos sul-africanos, é Springboks. Então a torcida torcia contra. E o Mandela, quando assume o país e acaba o apartheid e tudo mais, ele pega o rugby como um modelo, porque ele adorava rugby. Fala, tá errado isso aqui. Não é o esporte, são algumas pessoas que estão fazendo mau uso desse esporte. Sim. E aí, eu não vou dar spoiler do filme, mas é a história. A Rainbow Nation, como é a África do Sul, foi criada em cima do rugby, em cima dos Springboks. O meio da bandeira tem o verde dos Springboks, que é um verde musgo. Que legal, Martoni. Tá vendo? Compartilha cast e cultura. É cultura. E aí que mudou. E uma das exigências dos sul-africanos era que o esporte fosse profissional. Aí tinha que ser profissional, o jogador receber para jogar. E aí a World Rugby, que é a FIFA do rugby, aceitou
E a partir daí o esporte se tornou profissional e até hoje é em larga escala, né? E daí você começou a ser um profissional, então, do rugby. Mais ou menos. Porque de verdade aqui no Brasil, primeiro que o dinheiro era pouco. E segundo, dependia de cada atleta e também de cada função. Eu acabei na minha vida tendo um negócio próprio, familiar. Então me distendi da empresa, continuei jogando sem receber nada. E fui tocar minha vida. Mas de qualquer forma ajudar para quem precisava, né? Sim. Então foi importante. Eu, assim... Quando chega o período mais profissional aqui no Brasil, eu já não jogava mais, já era diretor. Mas você ainda estava envolvido no meio do rugby, Sempre, a vida inteira. A vida inteira. Comecei a jogar lá no Colégio São Luís e fui parar em Vancouver em 2000. No ano 2000 foi o meu último jogo como jogador, em 2000. Aí depois você falou do índio, né? Eu me preparei para jogar os meus últimos jogos com 38 para 39 anos. Um ano fazendo a psicanálise, cuidando da preparação física. E aí eu sabia que o meu destino era, por conta de tudo aquilo que eu tinha vivido, que na parte física ia continuar treinando pro resto da vida, porque o meu médico particular ia falar para mim, cara, você tá acostumado a treinar, você não pode parar de treinar, você vai ter um treco. E aí você, na psicanálise, porque eu recomendo para todo mundo, aliás, viu? Para qualquer pessoa, em qualquer área, faça psicanálise. É bom. É importante. É importante, ajuda muito. Eu sou uma prova viva disso, porque minha vida foi inteira dentro do campo. Então, tanto é que você ouve falar que quando o jogador para de jogar, ele morre e nasce de novo, né? Então você morre duas vezes como ser humano, uma como jogador e outra pela vida. Fazendo psicanálise, cuidando bem de você mesmo e não deixando que os impactos sejam tão fortes, porque de fato você se sente outro ser humano, isso é fato. É um luto, né? Então, ou pode ser um nascimento. Ou pode ser um nascimento. A psicanálise me ajudou nisso, porque vários e vários amigos e atletas do mundo inteiro que eu conhecia ficaram mal. Eu falei para ele, cara, vai, procura um psicanalista. Eu recomendava, mas era brasileiro. E os caras de outro país, faz, porque você não acabou. Você só está num novo começo. É diferente, meu. Então a gente já vai entrar nesse assunto, Martoni, porque, uau, é muita informação, muito conhecimento, eu adorei já. Eu já adorei saber, já tô doida que vou colocar na... Eu tenho certeza que meu marido vai adorar assistir esse filme, inclusive. Invictus. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, claro. né? Porque você, então, largou a oportunidade de ganhar dinheiro e seguir um sonho. Mas você entende que tudo isso veio também por conta da estrutura familiar que você tinha, de poder te bancar nesse formato? Sem dúvida, né? Porque imagina só, infelizmente, quem está nos assistindo e nos ouvindo não tem essas possibilidades. Você vai fazer só por hobby e beleza. Não, muita gente, além de tudo, precisa desse dinheiro, né? Então, tem essa estrutura. Sem dúvida alguma. E... Minha família é uma família classe média, média baixa. Meu pai era um alfaiate, com 4 filhos, mas muito bem sucedido. Então ele dava todo o conforto mínimo para os filhos, mas você tem que batalhar tudo. Você tem que batalhar tudo. Tanto é que no segundo ano da faculdade, eu percebi que eu não gostava. Eu fui sentar para falar com ele e falei, não tenho coragem. Eu vou acabar a faculdade. Eu não vou fazer isso. Eu não vou parar agora e gastar o dinheiro dele para mais... Agora eu vou até o final, aí eu cuido da minha vida eu mesmo. Aí depois eu me formo, eu começo a ganhar dinheiro, se eu quiser fazer outra coisa eu faço, enfim, né? Mas a essência do que eu quero dizer é óbvio, né? Se você tem uma oportunidade dourada financeira, a única coisa é que você tem que ter certeza daquilo que você vai fazer. Porque assim, a vida mostra para você que o trabalho, ele pode ser prazeroso, mas ele pode te comer por dentro se você não gostar. Eu conheço vários e vários atletas de várias modalidades que não gostam do que fazem. O cara só tá Mesmo lá... sendo atleta? Claro, só para ganhar dinheiro. Então, e se o cara nasce com uma intenção de ser músico? E a vida não rolou para ele para música? Ele vai pro futebol porque ele é muito bom. Eu conheço vários assim. O cara chega em casa... Ele não vê nada sobre futebol. Ele só adoece também por dentro, né? Então, acho que por fora também, né? E você está falando de salários altíssimos. Então, assim,
Eu não troco nada. Sinceramente. Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Eu troquei umas 4 vezes o futebol. 4 vezes eu falei não pro futebol, eu nunca me arrependo. Não só como jogador, depois em dirigência, enfim. Eu falei, não quero. E é interessante, né, Martoni? Porque, de uma certa forma, você também, como torcedor, Claro. apaixonado pelo esporte, você viu no rugby uma outra possibilidade que era Exatamente. realmente aquilo que tocava em você. Mesmo gostando do futebol que você Claro, eu gostava. gosto até hoje. Não tem... E o melhor é que ele é corintiano, né? Não, aí não. Ah, não é corintiano? Mas você já ia jogar pelo Corinthians? Achei que você era corintiano. Não, palmeirense. Ah, meu Deus. Ah, vamos parar esse episódio eu aqui. sei que Não você é acredito. corintiano, né? Você é palmeirense, Martoni. Com todo orgulho Por isso com que esse você não foi nome. jogar no Corinthians. Não, imagina que é isso, não, brincadeira. Mas você sabe, eu tenho um grande amigo, o PVC, né? Comentarista e tudo Sim. mais. E a gente tava uma vez em Cardiff, lá em País de Gales, pós jogos de rugby, de futebol. E ele ficou encantado com rugby e tudo mais. A gente tava lá batendo um papo pela ESPN e tudo. E eu falei pra ele, cara, eu não troco nada na minha vida pelo rugby, porque me faz bem, meu. Eu já trabalhei em outras áreas, me faz mal. E ele falou, eu não troco nada pelo futebol, que qualquer outra coisa que eu vou fazer me faz mal. Ai, que legal. E ele falou, Martoni, essa é a essência do nosso trabalho. Ou você ama ou não faz. O PVC, você está convidado para vir aqui com o Compartilha Cast para compartilhar a sua história, por favor. Chama ele, que ele é um cara genial. E é isso mesmo, se você não ama o que você faz, uma hora você cai, meu. Então, eu aprendi isso. Eu falei, isso aqui eu consigo ir bem, eu vou bem. Então, eu prefiro fazer aquilo que eu amo, mesmo que eu seja coadjuvante, porque o rugby te ensina isso, né? Então, vamos falar mais do rugby Vamos. pra gente mostrar para as pessoas a importância dele, porque... Meu, tem muita coisa aqui pra gente conversar, mas o tempo é curto. Martoni, primeiro, você ainda joga amadora? Não. Só fica no comentário e assistindo os jogos. Eu tenho uma particularidade, porque você tem veteranos, aquelas coisas todas. Eu nunca mais entrei em campo. Não? Não, porque eu me preparei. Eu sempre fui muito competitivo. Eu não ia entrar depois sem condição física e ia querer fazer, que é o que acontece no futebol, todo mundo faz isso, eu não faço. Você entrar em campo, 10 anos depois do que você parou de jogar, a tua cabeça é competitiva da época que você jogava. E o teu corpo não é mais. Então eu sei me respeitar. Você se machucou, né? Uma das contusões foi aqui no braço, mas tem várias. Bom. Eu quebrei quase todos os ossos do corpo. Meu Deus do céu. Também mais de 20 anos jogando, não é fácil. Nossa, então vamos lá. Oi. Começa contando pra gente por que rugby... Rugby. Vamos lá. O rugby surge formalmente. Você tinha na China antiga e na Itália, tem o calcio fiorentino, que é um similar ao rugby, mas não é o rugby. O rugby nasce num jogo de futebol, na cidade de rugby, no colégio de rugby. Um belo dia, um jogador pega a bola de futebol, que ele era grosso, ele pega com a mão e sai correndo. Os caras ficam olhando, vão lá e derrubam ele. E gostaram da ideia. Falou, pô, legal esse negócio, né? Você vai com a mão, te derruba, que chama tackle, né? E aí o que você tem que fazer? Tem que soltar a bola. Começou a inventar regras. Então surgiu assim, não existiu o rugby, surgiu isso. Surgiu isso. Na Inglaterra? Inglaterra, em 1823. Esse cidadão chama William Webb Ellis, que é o nome da Copa do Mundo até hoje. Tá? Depois ele se tornou até padre, pra você ter uma ideia. E aí ficou um híbrido de futebol e esse jogo de mão. E aí se jogava o futebol na Inglaterra e o futebol de rugby, porque era um pouco diferente, podia usar a mão, né? E aí foi passando o tempo, as regras foram se aperfeiçoando, até um dia que teve uma distensão total entre o rugby mesmo, que aí já jogava com bola oval, o formato já era outro, e a bola redonda, com o futebol para um lado, o rugby para o outro lado, sem briga. Eu só falava, a gente precisa organizar, porque a gente vai fazer jogos em universidades, e os caras vêm com a bola oval, com a mão, e a gente joga com o pé, não dá certo. Então aí se organizaram, dividiram, cada um tomou seu caminho. O rugby tomou um caminho amador, porque ele foi utilizado como uma ferramenta educacional, como eu te disse antes, para o mundo inteiro. E o futebol foi embora, né, que até hoje é poderoso na Inglaterra, e o rugby tornou-se poderoso também. Mas foi assim, essa divisão, o início dele foi assim. E qual é a diferença do rugby e do
Futebol americano. Futebol americano. Futebol americano, ele nasce do rugby. Futebol americano... Então já existiu o rugby antes do futebol americano. Os esportes americanos, no geral, eles são reestruturados a partir do modelo do esporte inglês. Os grandes esportes americanos, né? Só que aí não pode ser igual ao inglês. Então eles trocam a regra, mudam a regra. O futebol americano tornou-se bem diferente do rugby. Muita disputa, né? Muita disputa. O futebol americano é um jogo territorial, é um jogo totalmente distinto do rugby. O rugby é um esporte mais similar ao nosso futebol, porque a origem dele vem do soccer, do futebol, né? Você quer outro exemplo? O cricket e o beisebol. Sim. Tem nada a ver. Sim. E o beisebol vem do cricket. Ah, legal isso. Você sabe uma curiosidade? Você sabe que eu te falei há pouco que o rugby todo mundo ataca, todo mundo defende, né? O tempo inteiro, o jogo inteiro, 2 tempos e 40 minutos, por 12 de intervalo, igual ao futebol, que é 45 por 15 de intervalo. O basquete surgiu no Canadá, 1800 e bolinha, sei lá. Pois até se você quiser pegar a data precisa, criado por um treinador canadense que estava muito frio, ele desceu com o time para baixo, para um lugar fechado, tipo Vancouver, Toronto, que é muito frio. E aí não dava para jogar rugby, porque era um time de rugby, ele era treinador de rugby. Falei, então vou pegar uma bola e nós vamos fazer o oposto do que a gente faz, não pode ter contato. E a bola vocês vão pegar, bater no chão e colocar lá no fundo, mais ou menos isso. Então, por isso que todo mundo ataca, todo mundo defende. Ah, que interessante. O conceito do rugby. Olha que gozado, como os esportes nascem. Né? E qual que é a associação, já que você falou que o rugby, ele é de treinamento, de vida, inclusive, né? Foi isso que você estava trazendo pra gente, que... muitas empresas, inclusive, usam as técnicas do rugby para treinamento. Conta pra gente um pouquinho disso, porque, inclusive, você faz bastante palestras corporativas, né? Faz baseado exatamente nos valores. Eu prefiro a palavra ensinamento. Tá, ensinamentos. Mas pode ser valores também que... Porque no rugby é o seguinte, você aprende a ser muito respeitoso. Você respeita você mesmo, você respeita o adversário, o árbitro. Ninguém fala com o árbitro em campo. Só o capitão. E educadamente... Bem diferente do futebol, digamos, de passagem, né? O rugby é um mundo perfeito. Ele é um jogo hiperagressivo, mas não violento. Ele é um jogo que você tem que se preparar muito fisicamente para superar obstáculos, inclusive físicos. Repito, ele não tem nenhuma carga de violência. Ele machuca muito menos que os outros esportes. A única coisa é que você está correndo com a posse de bola, alguém pode te derrubar. Isso chama tackle. Então você está preparado para isso. Ao passo que na deslealdade, quase que não existe no rugby. Não tem deslealdade. Você não está sem a bola, alguém te pega. Não existe isso. Então ele é um esporte de impacto, de contato, mas de muita lealdade. E por que então o rugby não pode ensinar os jogadores de futebol como ser leais? Porque, meu Deus do céu... É outro esporte, não, né? eu fico impressionada, Martoni. E eu acho que poderiam mudar, inclusive, as regras do futebol, que se você, jogador, vem e me machuca como sua adversária, e eu tenho que ficar 3 meses afastado, você que me machucou tinha que ficar 3 meses afastado também. Eu penso assim. Então, o problema é que você tem que julgar a intenção, né? Então, mas é só você olhar. É só olhar no VAR. É só você chamar o VAR que você vai ver. Então, quantos... Nossa, como tem jogador que é maldoso, meu Deus. Não posso falar, porque quem sabe um dia ele vem aqui e senta, eu vou falar, cara, deixa de ser maldoso. Você sabe que no mundo, o primeiro esporte mais praticado do mundo é o futebol. O segundo é o rugby. Em eventos esportivos, você tem os Jogos Olímpicos, porque são várias modalidades olímpicas, é de maior audiência no mundo. A segunda é a Copa do Mundo de Futebol, a terceira é a Copa do Mundo de Rugby. Pra você ter uma ideia da abrangência, da capilaridade que tem. O rugby é um esporte mundial, ele não é excepcional, ele é mundial. E um dos grandes valores que ele tem é a legislação. É a legislação do esporte. Embora às vezes seja um pouco difícil de entender todas as regras, porque é um jogo que você corre para frente, só pode passar a bola para trás e tudo mais, o pessoal até pegar um pouco o jeito demora. Mas no regramento ele é quase que perfeito, porque ele está sempre atualizado, ele atualiza de acordo com o que acontece em torno dele, com tecnologias e tudo mais. Então, quando você vai aí nesse ponto, você quer um exemplo?
Só fala com o árbitro, o capitão da equipe, respeitosamente, se o árbitro deixar. Porque você no rugby entende. Inverte para o teu espectador entender bem. Imagina um jogo de futebol, de basquete, para a gente não falar só no futebol, em que o jogador vai lá, o LeBron James, ele vai lá fazer aquelas enterradas e erra. Aí o juiz vira para ele, como é que você erra uma coisa dessa, cara? Você tá louco? O treinador tira o cara de campo. Não pode. Não pode. Por que pode o inverso? Também não pode. Também não poderia. Então no rugby você aprende, o cara mais importante no campo é o árbitro. Se ele não tem jogo. Mas então, e se ele erra? Claro que ele vai errar. Ele é um ser humano. É um ser humano. E tem o TMO, que é o VAR do rugby, Television Match Official, que tem há mais de 20 anos no rugby. Não é de agora, não. Tem há muitos e muitos tempos. E você vê claramente que o árbitro errou, e às vezes ele errou e depois fala, sorry, guys. E vambora. Você vai, assim, por isso que eu te falo, o rugby é um esporte que falta muito no mundo e em alguns países do rugby. Para as pessoas entenderem o que é hierarquia, respeito ao adversário. Então, na verdade, a gente deveria ensinar o rugby, inclusive para os nossos governantes. Olha que maravilhoso seria. Esse é um lema que eu tenho de vida. O Brasil, que tem um potencial enorme esportivo, como nação, é uma nação... Como é que a gente pode... Ela não é uma nação que... Ela nasce lá de Portugal, mas ela criou vida própria, né? Respeitando os portugueses. Então, assim, é diferente de outros locais em que, por exemplo, a colonização inglesa tornou uma mini Inglaterra, os outros países, sem ofensa. Mas o Brasil não. Eu acho que, assim, a gente é uma população totalmente heterogênea, todo mundo se dá razoavelmente bem. Em qualquer área. O que a gente precisa aprender é respeito, educação, coisas que o rugby traz. Martoni, eu tô toda arrepiada, assim, de verdade, dos pés à cabeça. Imagina se as escolas pudessem ensinar... Não só as escolas, vamos começar pelos pais. Cara, você que é pai, você que é mãe, coloca o seu filho para jogar rugby. Coloca. Mas pensando, primeiro, no esporte, porque é coletivo. Exato. Porque é competitivo. Mas olha aí, os valores. E leal. E no rugby, desde sempre, né, assim... Como é que eu posso explicar? Quando você vai no treinamento de rugby, qualquer lugar no mundo, inclusive aqui no Brasil, categoria de base, sempre tem a placa lá, pai, mãe, se você veio aqui para achar que teu filho é melhor, você veio aqui para torcer pro seu filho, por favor, fica bem longe. Porque aqui ele vai aprender a ser mais um. Ele não é o diferente, ele é mais um. Cara, eu quero te apresentar, Martoni. William, você tá me assistindo aqui, que eu sei que você é meu telespectador, meu parceiro, já gravou comigo 2 vezes. Ele é especialista em neurocomunicação e ele fala com adolescentes. Ele é professor da Mauá. Fera. O cara é fantástico. Também já gravou aqui no Compartilha. Se você ainda não assistiu o episódio dele, corre e assiste. Meu, ele precisa conhecer também... os valores e as técnicas todas, tudo que vocês ensinam no rugby. Ele adora futebol também, claro. Ele é São Paulino. Você sabe o que acontece? Então, mas peraí, rapidinho. Claro. Porque imagina só ele trazendo tudo isso, além do que ele já fala lindamente. Vai agregar. William, cara, olha essa conexão. Continua, desculpa, Martoni. Não, você sabe qual é o segredinho disso? É uma coisa tão boba. Mas tão boba. Por que o rugby é assim? Porque desde sempre você aprende a ganhar de você. É a única coisa que você controla. O rugby é um esporte jogado via de regra por 15 jogadores ou jogadoras. Tá? Dificilmente você vai conseguir fazer uma coisa a mais para o teu companheiro. Você vai fazer o máximo possível para ajudar ele. Em tudo que ele puder. Em tudo que ele necessitar. Então, você tem que ganhar de você. Você tem que ser um jogador melhor do que foi ontem e pior do que vai ser amanhã. É só isso que você... Você não controla juiz, você não controla campo, você não controla bola, você não controla torcida. Então, aprender a ser coletivo é o ponto 1. E 2, quando acaba o jogo, e se você deu o seu máximo, e seu time deu o seu máximo, e o resultado foi adverso, você não perdeu, você ganhou. Porque o esporte profissional, ele trouxe muita coisa boa, porque ele trouxe mais qualidade na preparação do atleta,
dar uma vida financeira para os atletas. Enfim, eu sou absolutamente favorável ao esporte profissional. Mas alguns esportes esqueceram, ou perderam, ou por algum motivo deixaram de praticar a essência do esporte. A essência do esporte não é o resultado final. O rugby é um jogo de trajeto, ele não é um jogo de chegada. Como eu E olha que você é competitivo, hein? Jamais você quer perder. O juiz apitou, acabou o jogo. Você olha no placar, e o placar não foi favorável para você, mas você fez o seu melhor, você ergue a cabeça e sai feliz. Tanto que, em qualquer campeonato de rugby, eu desafio aí os espectadores a assistirem jogos, daqui a pouquinho tem a final do Europeu de Rugby. Quem ganhar é que vai chorar. Quem perder jamais vai chorar. Como é que você perde e sai chorando? Você não reconhece que o adversário pode ter sido melhor? Você não reconhece que o vento pode ter ventado para o lado dele na hora de um chute? Você não reconhece que o juiz pode ter se equivocado numa jogada? Por que você perde para você mesmo e ainda se lamenta? Então é assim, porque é um esporte de trajeto. Quer um exemplo? A gente que gosta de futebol, nosso time faz um gol, você fica torcendo para acabar o jogo. Você não desfruta do jogo. Então, por quê? Porque a essência do profissionalismo é resultado. Tem que ser resultado sempre, mas o resultado justo, certo? Não o resultado equivocado. Então, a diferença, isso eu forço muito nas empresas. Treinar o que não gosta, esperar qualquer resultado, mas que você faça o teu melhor para você ter o seu resultado. Se outra empresa te superou, não precisa chorar. É só fazer igual ela. É só aprender com ela. Aprender o que ela fez. É, porque você sabe, e outra coisa que você aprende desde sempre, é que assim, a vitória é cheia de pai, a derrota é órfã. A derrota é órfã. Então, assim, você como atleta, como treinador, quando você ganha, tapinha nas costas, todo mundo festa. Quando você perde, some todo mundo. Então, você nem é tão ruim quando ganhou, quando perdeu, e nem tão bom quando ganhou. Esquece isso. Eu fui artilheiro aqui no Brasil, acho que uns 8, 9 anos. E ganhei muitos títulos. E uma boa parte desses títulos, eu joguei mal em alguns jogos, especialmente na final. Fiz pontos porque era uma obrigação, eu tinha que chutar. E acabava o jogo, a gente era campeão, meu time na época era muito bom. E os caras iam lá, tapando as costas. Meu, parabéns. Eu olhava e falava, esse cara não sabe nada. Joguei mal pra caramba. Então você aprende. E outros jogos você perde uma final, em vez de sair desolado, você reconhece o adversário e fala, pô, parabéns. Fazer o quê, né? Não foi nossa vez. E aí você fala, pô, joguei tão bem. Sai feliz de campo, mesmo perdendo. Legal. Martoni, conta pra gente uns segredos do rugby. Eu conheço muito pouco do rugby. Tenho aprendido desde que eu conheci você e a Raquel, que eu tive o privilégio de conhecer, tanto no evento que eu a conheci, quanto já gravou no podcast. Infelizmente, o episódio ainda não foi ao ar, mas ela vai voltar para gravar de novo. Tem algumas coisas que só existem no rugby. Como, por exemplo, o que eu chamo de montinho, que não é o montinho, que é o... Scrum. Que os jogadores precisam ficar em cima do outro, empurrar o outro para liberar a bola. Exato. E tem um outro que um vai subindo em cima do outro. Aí o elevador é no lateral. O lateral é quando, assim, pro teu amigo espectador entender. O rugby é um esporte jogado num campo parecido com o de futebol, 69 de largura por 100 de comprimentos, o H em cada, não é Y, do futebol americano é H, 2 tempos de 40 minutos por 12 do intervalo, o objetivo é pegar a bola e chegar no final do campo, do lado do adversário. Sempre jogando para trás, né? Você corre para frente e joga para trás, corre para frente e joga para trás. Por que acontece o montinho? Que é o scrum, que é uma técnica de empurrar, que isso é muito usado no meio corporativo. Mas, ou jogadas de jogo corrido, que a bola cai no chão, alguém derruba o outro. Quando a regra diz que você está correndo com a bola, você passou para mim, para trás, eu corri, passei você, continuei indo para frente. O adversário veio, me tacleou, me derrubou. A regra diz que quando está no chão, você não pode mexer na bola, você é obrigado a soltar. Então ela está viva para qualquer um dos lados pegar. Por isso que tem o tackle, para derrubar, para a bola ficar solta no chão. É a única forma de você pegar a bola do adversário. Mas ninguém pode encostar a mão na bola lá, só pode empurrar um ou outro. Quem tiver mais força empurrar, a bola vai sair pro lado dele. O juiz fala, segue o jogo. Por isso que o juiz é importante. O juiz no rugby ele não pune só, ele orienta o jogo. Fala,
vai jogar o time vermelho, ó, o time azul tá com a bola, o time de vermelho vai para trás, essas coisas. Quando a bola sai de campo, por algum motivo você me derrubou e eu caí na linha e foi para fora. Como é que reinicia o jogo? Com lateral, um perfilamento dos dois lados, né? Quem bate o lateral tem uma senha, então se eu cair com a posse de bola e cair para fora, né? A bola é do teu time, porque eu que coloquei ela para fora. Aí teu time vai bater o lateral, então você tá lá no meio, eles se levantam lá em cima porque a bola vai para você. O adversário também pode levantar. A diferença é que você tem a senha. Eu como adversário, não sei para onde vai a bola. Vocês sabem para onde vai. Então é por isso que sobe. Aí é o elevador. E o montinho é exatamente quando cai no chão. Tem que passar empurrando. Meu Deus, que divertido. É divertido demais. Que gostoso. Mas teve um dia, no dia que a gente gravou, e vocês falaram que teve momentos que... Daí você vai me explicar o que foi. Em 15 minutos já estava fora do ar, já não tinha como transmitir porque acabou. O que aconteceu? Ah, não. É porque você está falando de outra modalidade, que a Raquel joga mais. Eu também joguei. O rugby tem o rugby de 15, que é o rugby union, que é o mais jogado no mundo, mais assistido. E você tem o seven-a-side. Seven-a-side é jogar no mesmo campo, 69 de largura por 100 de comprimento, só que 7 contra 7 jogadores só. Ah, tá. No rugby que você jogou o tempo todo, era quantos jogadores? 15 para cada lado. 15 para cada lado. Então, você imagina um campo de futebol só com 7 pessoas. Enorme. 2 tempos de 7 minutos. Você corre que nem maluco. Né? Então, ele é um pouco diferente. Ele é um substrato do rugby de 15. Ele nasceu numa cidade chamada... no sul da Escócia, eu vou lembrar. Eu estive lá outro dia. Depois eu lembro, eu falo. Um time brigou no vestiário. O time escocês brigou. E eles resolveram... Falaram, nós vamos fazer um time, vocês ficam no outro time. Acabou o time e cada um foi pro lado. Só que tinha pouco cara. Aí eles quiseram marcar um encontro para ver quem... Quem era o... Quem ia ganhar, né? Exatamente. Aí marcaram de 7 contra 7 porque não tinha jogador para tanto. E aí gostaram do jogo. No final, acabaram remontando o time. Ficou tudo amigo de novo. Mas a ideia ficou. E aí ficou o rugby de 7. E daí, por isso, por ter menos pessoas, para não ser tão cansativo... 2 tempos de 7. 2 tempos de 7, por isso que vocês falaram aquele dia, que Exato. Em 15 minutos já estava fora do ar. Já estava fora do ar. E aí você tem torneios como o Circuito Mundial de 7, que a Raquel joga, que aí você faz 6, 7 jogos em 2 dias. A Raquel, gente, para vocês saberem, foi a porta-bandeira dos Jogos Olímpicos de 2024. Exato, na França. Na França. E ela contou a história inteira maravilhosa dela, mas o episódio não conseguiu ir ao ar, infelizmente, mas a Raquel vai voltar em breve. Tomara uma fofa. E aí o Martoni volta de novo para me ajudar, como a gente fez da outra vez. Vai ser um porque prazer. A Raquel tem uma história incrível. Raquel, tô te esperando aqui, hein, no Compartilha A história lindíssima dela, uma pessoa adorável mesmo, grande jogadora. Martoni, você disse que você se preparou para encerrar sua carreira. E você se preparou trabalhando muito o seu emocional para saber que uma hora tem que realmente acabar. Infelizmente, nem todo mundo consegue passar por isso. Exato. Mas a importância disso na vida, não é só quem é atleta. É ir se preparando. Por isso, a gente sempre fala do autocuidado, né? Do autoconhecimento. Porque eu entendo hoje, e eu falo, se eu não tivesse me preparado também para fazer a minha transição de carreira, né? Eu que vim do mundo corporativo, trabalhei 25 anos vendendo, e hoje sou uma comunicadora aqui, eu provavelmente não teria condições de estar aqui hoje compartilhando todas essas histórias. Eu vou entender, e você vai me complementar, que isso é praticamente o que a gente faz na nossa vida como saúde mesmo, né? De você, em vez de ir só no hospital com a doença, você faz o seu check-up antes e você faz o preventivo. Então, a gente pode dizer para quem está nos assistindo e nos ouvindo que o autocuidado, né? Fazer uma terapia, fazer uma mentoria de carreira, isso vai ajudar, inclusive, as pessoas a se prepararem para grandes transformações que pode ser planejado ou a qualquer momento você tem que fazer aquela ruptura na vida e na carreira? Você falou tudo, eu acredito muito piamente nisso, e a experiência de vida pessoal, profissional, indica totalmente isso. Eu acho um pouco de presunção a pessoa falar que controla a vida dela.
com todo respeito, assim, o mundo é muito complicado. Você não controla teus entes queridos. Você não controla teu chefe. Você não controla tua empresa. Não controla um governo. Como é que você pode falar que você tem uma gestão de carreira? Ótimo, e tem que fazer mesmo. E seguir ela. Agora, fixar isso como... Ou se decepcionar se as coisas não andaram bem, aí entra o rugby. Você fez o teu melhor? Você treinou pra caramba? Você se superou? Fiz tudo isso. Ainda mais. Então você não perdeu nada. Às vezes você é demitido e fala, porque a empresa mudou. Você não controla o teu chefe, a empresa. Vai para outro segmento, vai para um segmento similar, em outra empresa, que você vai conseguir, porque você é um bom profissional. É duro passar por isso, né? Por isso que o esporte é maravilhoso. O rugby, ele te ensina isso. Acabei de falar. Eu tive jogos assim, de sair de campo e falo, nossa, acho que foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida. E nós perdemos. Vai fazer o quê? É mesmo? Aí qual o problema? Não é qual o problema? Uau. Falar, eu tô 100% feliz. Como é que eles ganharam? Depois nós vamos analisar, vamos trocar experiência e vamos tentar melhorar para chegar ao nível deles, se é o caso. E às vezes você perde por erro. Eu tenho uma passagem como atleta que eu jamais vou esquecer. Que foi uma coisa... foi um choque tão grande que foi assim, a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro aqui e o chute pro H vale 3 pontos. E o campo tem 100 metros de largura por 69 de largura por 100 de comprimento e tudo mais. Então, normalmente, quando você chuta para fazer 3 pontos, você está mais ou menos a uns 20, 30 metros do H. A bola tem que passar no meio do H pela parte de cima. Eu sempre fui chutador e tudo. E a gente estava perdendo o jogo, acho que estava 10-9, ou sei lá, 12-11. Estava um ponto de diferença. Teve uma bola para a gente chutar antes do meio de campo, do lado direito, eu sou destro. Aí eu olhei pro capitão da equipe e falei, vamos tentar chutar pros postes. Ele falou, você já fez alguma vez? Aí eu falei, nunca. Aí o juiz, eu pedi pro juiz, porque você tem que pedir pro juiz, vamos pros postes. O juiz falou, tá muito longe. Vamos pra onde? Pros postes, chutar pro H. Pros postes. Pra tentar fazer 3 pontos. É a nomenclatura, né? Chutar pro H. Aí eu falei, que vai acabar o jogo? Vai acabar o jogo? O juiz falou pra mim, né? Vai acabar. Bom, beleza. Acertei. Deu tudo certo. Acho que o vento ventou pro lado certo. Os deuses do rugby queriam que a bola entrasse. A gente ganhou o campeonato. Fizemos uma festa, papapá. 15 dias depois a gente tava jogando em Miami. Num torneio lá que a gente já tava programado. Tava jogando lá. A gente tava perdendo por 1 ponto. Última bola do jogo. Daqui onde você tá. Exagero. Eu tava a 15 metros do H. 15 metros. De frente. Artilheiro do brasileiro. 2, 3 anos consecutivos. Eu errei. E nós perdemos o jogo. Aí você vai falar o quê? Assim, do mesmo jeito que eu saí feliz e não me empolguei com os elogios, eu também me abati porque eu fiz exatamente... O segredo é a concentração e a rotina e a técnica do chute foram iguais. Só não deu certo. Pode ser que na hora a bola fez assim, pode ser que o vento ventou para lá, não dá para saber. E também não tira minha culpa. Eu que errei. E também eu que acertei. Sim. Isso eu aprendi no rugby. Então, se você fez o teu melhor, pode dar certo e você ganhar o título. E pode dar errado e você perder um jogo internacional, que seria a primeira vitória de um clube lá. E a gente, enfim. Ô Martoni, o rugby, né, o esporte, ele tem muito treinamento. Você falou por conta desse preparo físico que precisa. E ele é muito cansativo? Você joga como futebol toda semana? Então. Porque, por exemplo, quem tá jogando tênis, ele joga todo dia. Ele acabou de passar, ele já vai lá. O rugby é assim também? Não. O rugby, inclusive, ele tem... Esse é um dos pontos mais preocupantes do rugby. Você tem, nos principais jogadores de rugby do mundo, atletas que jogam em clubes e também na seleção, você tem uma limitação de jogos por ano. Porque você, assim, não dá para jogar 4 jogos no mês. Você joga no máximo 3. No máximo, por conta o atleta top. Porque ele vai jogar na seleção e ele vai ter uma carga horária. Então não existe isso. Porque tem uma questão física. O jogo de rugby, você
normalmente, no dia seguinte ao jogo de rugby, se você jogou boa parte dele, 60, 70 minutos, no outro dia você não anda. Literalmente. Tem que entrar no balde de gelo. Balde de gelo pós-jogo e no outro dia só na cama. Você levanta pra comer e deita de novo, porque tá doendo até o dente. Meu Dói Deus. tudo, porque é muito cansativo. E é engraçado que vocês não usam nenhuma proteção, diferente do futebol americano. Exato, é. O futebol americano usa o capacete e aqueles protetores, né? O shoulder pad. O capacete eu acho um perigo. Porque é uma capacetada no joelho, Deus do céu. Então, assim, mas se você cair de cabeça, você também tá protegido, né? mas é mais difícil você cair de cabeça, porque naturalmente você aprende a cair. É muito difícil. O que tem é pancada cabeça com cabeça, pode acontecer. Mas, assim, é outro esporte. Mas você sabe que o futebol americano, ele passou no crivo do Senado lá apertado, no Senado americano, né? Por problemas de concussão. O rugby tem cuidado muito disso nos últimos 20 anos. Muito. Tem um protocolo de concussão, chama AGIA, que Head Injury Assessment. Tomou uma pancadinha na cabeça, hoje em dia, pra você ter uma ideia, o protetor bucal do jogador acusa se ele tomou um tapa na cabeça. Se ele fez um try lá, uma jogada linda, e o companheiro dele falou, valeu, pumba, dá um croque e marca. E se for um pouquinho mais de intensidade, uma pancadinha, tira na hora de campo, tira. Pode ser um Pelé, não vai jogar. E não vai jogar na próxima semana, só daqui 15 dias. Caramba. Porque você tem que tomar todas as precauções e prevenções contra isso. Porque é um fator preocupante. É um jogo de impacto e contato. E você vai taclear, você vai normalmente na cintura do adversário. Então, o adversário vem, você entra com o ombro. Via de regra, você tem a técnica de tackle. Ou seja, o jogador está vindo aqui, você entra com o ombro aqui, tua cabeça está fora. Então, você vai derrubar ele para cá, ok? Mas às vezes você erra. Às vezes você entra aqui, aí o joelho dele vem pumba. Se pegar na cabeça é perigoso. Então, tem que tomar muito cuidado. O jogo é muito veloz. Nossa, até fiquei... Mas tem jogador para todas as posições, né? Aí. Igual no futebol americano. Tem os que correm, que a gente chama de curisco, né? Que ninguém pega de jeito nenhum, que sai correndo com a... É que é diferente, né? Ele não pode sair correndo com a bola, tem que fazer diferente. Existe assim também no rugby? Então, aí você tocou num ponto que é por que o rugby é o segundo esporte mais praticado no mundo. Que ele é o mais democrático esporte do mundo. Joga o rapaz de 60 quilos... 1,40m, 1,50m. O melhor jogador do mundo em atividade hoje, ele tem 1,68m de altura e 70 quilos. Ele joga do lado, exatamente do lado, que é o Antoine Dupont, jogador francês. Ele joga do lado de, por exemplo, Eben Etzebeth, da África do Sul, que tem 2,6m de altura, 140 quilos. No meio deles, tem os caras mais pesadão, de 140, 150 quilos, 1,90m, 1,85m. E um monte de cara de 1,90m, 1,95m, tudo atleta. Esse cara rasgado assim. Joga todo mundo. Desde que esteja preparado. Né? Então, ele é considerado o esporte mais democrático do mundo. A diferença do 15 para o 7, que é o que a gente falou há pouco, é exatamente essa. No 7 tem que ser hiperatleta. Uhum. Eu joguei, por exemplo, 11 anos no 7, você só corre. E aí não pode ter o cara grandão, não pode ter o mais pesadão, porque não dá. Não aguenta. O rugby de 15 é o mais democrático esporte, qualquer esporte que você vê. E o que eu quero te perguntar também é... Por que o rugby hoje não é tão conhecido como um futebol americano? Aqui no Brasil, né? No mundo é muito mais, né? Nem compara. Né? Quando você... Eu tenho uns lances interessantes na vida. Eu já vi uma Copa do Mundo de futebol, pra você ter uma ideia, na Nova Zelândia. Eu nem sabia o que era. Eu precisava ficar perguntando pros caras nos bares. Ô, meu, põe num canal aí que passa futebol. Mas o que é futebol? Lá é só rugby. Na África do Sul é a mesma coisa. Então, assim, como a gente é culturalmente muito influenciado pelos Estados Unidos, desde a música, a arte, literatura, filosofia e tudo mais, o esporte não é diferente. E eu adoro o futebol americano, como eu gosto da NBA, como eu gosto de beisebol. Eu gosto de esportes americanos no geral. Mas aqui a gente tem uma influência muito forte norte-americana. E caiu no gosto do brasileiro, ainda bem, que é muito legal, né? Caiu muito no gosto do brasileiro o futebol americano. Em termos de prática, de jogar, nem compara. O que se joga aqui no Brasil muito mais é rugby no Brasil inteiro. Entendeu?
Que legal. Muito mais. Mas em termos de audiência, de É trabalho porque bem feito. a mídia não divulga tanto. É, Agora, graças à ESPN, estamos tendo essa possibilidade. Exatamente. A ESPN entrou muito forte no produto dela, né? Da Disney e ESPN, que elas são norte-americanos. E estão corretíssimas de investir dinheiro e recurso para o esporte ter capilaridade, se transformar num esporte que teve até aqui no Corinthians, no ano passado, um jogo. Eu estava lá. Você estava lá, então? Estava lá. É legal, pra caramba. Muito. O E o time que eu torci, É. que era o que estava representando, inclusive, foram de uniforme parecido com o do Corinthians, né? Preto e branco, foi o vencedor. Olha lá, que né? legal. Não, uma experiência maravilhosa. Muito legal, isso é uma alternativa. O rugby, ele é assim no mundo inteiro. Não só nos Estados Unidos. Ou seja, e aqui no Brasil ele tem um caminho sólido, mas diferente. Ele está sendo praticado para depois crescer ainda mais a mídia. Mas ele é muito forte dentro da ESPN, por exemplo. Então, vamos fazer, olha, o Compartilha Cast, junto com a ESPN, tá aqui fazendo o trabalho de poder levar o rugby na vida das pessoas, que isso que é o mais importante, de levar os conceitos, a importância, os seus valores e tudo mais. Olha, a gente já tá indo para os finais e eu já tô escutando o pessoal falando: eu sei que vocês gostaram, que a gente, se precisar, a gente volta aqui, compartilha. É só você escrever nos comentários o que você quer mais saber do Martoni, que ele compartilha. Antes de você fazer a mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Martoni. Certo. Quero que você conte a curiosidade que você falou, por que essa bola é tão importante. Então, primeiro eu trouxe a bola para todo mundo ver que é uma bola de rugby, né? Parecida com a do futebol americano, mas ela é um pouco maior, tá? Um pouquinho maior, tá? Até tem meio murchinha aqui. Deixa eu pegar ela aqui, Pega ó. ela, Vi. Olha aqui, agora, galera, ó. Ela é mais oval. Mais oval. São 4 gomos, normalmente a de futebol americano são 3 gomos. Tá, Agora, ó. Essa eu consigo segurar, hein? Tá murcha. Tá murchinha, né? Mas eu trouxe porque isso faz parte pela primeira vez, a TV brasileira, ESPN, cobriu em loco uma Copa do Mundo. Então nós estivemos na Inglaterra, nos jogos da primeira fase, e depois nas semifinais e final. Tudo ao vivo por uma TV brasileira. Isso é um marco na TV brasileira. Por isso que eu trouxe a bola, porque eu me orgulho muito de participar desse projeto, que foi a Copa do Mundo 2015, em loco e ao vivo para o Brasil inteiro. Você estava como comentarista. O Ari Aguiar como narrador. Foi genial a gente ter a oportunidade, depois de um trabalho, eu entrei em 2003 na ESPN com o rugby, e menos de 20 anos depois a gente conseguir chegar numa Copa no Mundo e mostrar ao vivo, foi uma coisa inimaginável. Quanto tempo você já está na ESPN? 22, vou fazer 23 anos. Uau! Assinei o contrato agora para 23 anos. Maravilhoso. Bom, então depois você conta para mim nos bastidores como você chegou lá, provavelmente por quê, né? Passou como jogador, como treinador e diretor, enfim. Olha lá, o pessoal, Vivi, tá tão gostoso porque foi um bate-papo incrível. Uma delícia. Vou te falar que nada do que a gente escreveu no roteiro a gente seguiu, mas Sim que é bom. quem tá aqui, porque a gente tá com plateia hoje aqui, né? Com o nosso amigo Camilão aqui. Opa. Ele tá assistindo, que inclusive conhece o Martoni de longa data, meu amigo. Desde o juvenil, olha lá, ele tá falando. Camilo de Simone, prazer. Camilo, revê-lo. Ele tá aqui. Ele só falou que não queria aparecer nas câmeras porque ele tem vergonha, ele não quer mostrar seus olhinhos azuis. Martoni, compartilha pra gente essa mensagem final de tudo que a gente falou aqui, né? Tudo relacionado ao rugby, principalmente, né? O que as pessoas podem associar isso nas suas vidas, nas suas carreiras. Compartilha aí pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui contigo mais uma vez, Vivian. Espero que façamos mais vezes, né? E, assim, o recado que eu mando sempre é o seguinte: faz aquilo que teu coração manda. Não deixa de seguir teu coração. Faz pela razão e aproveita a razão para conhecer teu coração. É fundamental para você ter uma vida plena, para você entregar tudo na sua família, para você entregar tudo para os teus filhos, para os netos, que é o meu caso já. Já tenho 2 netinhas. Então, assim, vale a pena.
Vale a pena. E o rugby pode te proporcionar muito disso. Ele vai te ajudar, ele é uma ferramenta, repito, educacional. Ele tornou-se um esporte profissional por uma questão mercadológica. Porque, de um modo geral, você não chega no rugby para ser profissional. As pessoas chegam no rugby na tenra idade e com o tempo não conseguem mais largar, porque vão vendo um mundo diferente. Eu gostaria que o mundo tivesse muito mais rugby, porque ele é muito leal, honesto, decente e respeitoso, e acima de tudo faz você ser um ser humano melhor. Então, por isso que ele participa aqui no Brasil, por exemplo, em muitos projetos sociais, porque mais importante que ser um atleta de ponta, vencedor, ganhador, artilheiro, aquelas coisas todas, é você ser um cidadão melhor e um ser humano melhor, né? Ele te ajuda. Ou, no mínimo, ele mexe dentro de você aquilo que você nem sabe que tem. Isso é outra coisa que eu aprendi, Vivian. Tudo que a gente aprende está dentro da gente. A gente só não sabe colocar para fora. O rugby, por exemplo, te ajuda em vários desses internos que você tem, que você nem imagina o quão bom que você é e você nem sabe. Ai, Martoni, muito obrigada. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer a Glauce, querida. Não, todos os episódios eu tenho que fazer a menção da Glauce, porque ela me recomenda, né? Me conecta com tanta gente incrível. Beijão pra Glauce. E me conectou com você. Gratidão, Glauce. Ó, do fundo da minha alma. Deixa os seus contatos, como que as pessoas conseguem te achar, Martoni? É muito difícil. Qualquer mídia social, inclusive YouTube, Martoni Rugby. Maravilhoso. Então, vai todo mundo conseguir localizar fácil. Olha, eu quero agradecer mais uma vez você, Martoni. Valeu. Muito querida. Prazer. Maurício, querido, muito obrigada por mais um episódio aqui comigo no Compartilha Cast. Camilão, valeu por você estar aqui comigo, ter me aguentado aí o dia e estar aqui nos bastidores. Aprendeu mais umas coisas. E tenho certeza que a resenha depois aqui vai continuar e vai ser bem bacana. Eu agradeço você que esteve comigo até agora em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Muito obrigada. Mas, ó, é aqui no meio, Maurício, que eu tenho que falar? Então, ó, o meu diretor aqui tá falando. E, ó, mais uma vez, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse episódio e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse episódio e os demais, porque, olha, você viu que Compartilha Cast é muito mais do que só história e cultura. A gente aprendeu um monte de coisa aqui bem bacana. Então, mais uma vez, meninos, muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!